Pensa só, um processo criminal, daqueles bem sérios, ser totalmente paralisado por causa de uma briga de divórcio? Ou então um juiz ser obrigado a largar um caso porque é amigo de uma das partes? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nos bastidores do Código de Processo Penal brasileiro. Vamos desvendar juntos aqueles mecanismos que pausam, que questionam e que garantem que o jogo seja justo para todo mundo. A gente vai fundo em cada conceito, artigo por artigo, para entender não só o que a lei diz, mas o porquê ela diz isso. O nosso roteiro de hoje tem 5 paradas obrigatórias. Primeiro, a gente começa com as questões prévias, que são os assuntos que podem travar um processo antes mesmo da gente discutir o crime. Depois, o foco vai ser no juiz, para entender como o sistema tenta garantir que ele seja imparcial. Na sequência, vamos investigar o que acontece com os bens apreendidos e falar sobre umas medidas bem poderosas que servem para garantir a reparação dos danos. E por fim, vamos analisar 2 incidentes bem específicos, mas super importantes: a verificação de documentos falsos e a questão da sanidade mental do réu. Bom, começando então pela nossa primeira sessão. Imagina que o processo penal é uma estrada principal. Às vezes, para poder seguir em frente, a gente precisa resolver um problema numa estradinha secundária que cruza com ela. Essas são as tais questões prévias ou prejudiciais. E em outros momentos, os próprios viajantes, ou seja, as partes do processo, podem e devem questionar se a estrada é a correta ou se o motorista é o certo para dirigir. Esses questionamentos são as exceções. Mas o que é, afinal, uma questão prejudicial? Pensa assim, é uma treta que aparece no meio do processo criminal, mas que a resposta para ela está em outro lugar, em outro ramo do direito, tipo o direito de família. E a decisão lá no cível vai impactar diretamente o julgamento do crime. O exemplo clássico que todo mundo dá é o crime de bigamia. Não dá para condenar alguém por casar 2 vezes, sem antes ter a certeza absoluta lá no juízo cível de que o primeiro casamento era válido, né? E por que isso? Simples, especialização. O juiz criminal entende crime, não de divórcio. O código é esperto, ele reconhece isso e manda o processo esperar pela decisão do especialista para garantir que a base da condenação seja sólida. E o código lida com essas questões de 2 maneiras, e a diferença aqui é gigantesca. De um lado, no artigo 92, a gente tem a suspensão obrigatória. Ela é usada para a questão mais delicada de todas, o estado civil das pessoas. Casado, solteiro, divorciado. Isso é tão sério que o juiz criminal não tem escolha, ele deve suspender o processo. Ponto. Já no artigo 93, a suspensão é facultativa. Aqui, para outras questões cíveis que não envolvam o estado civil, mas que sejam complicadas, a lei dá ao juiz a chance de decidir. Vale a pena esperar ou eu consigo seguir com o que eu tenho aqui? É uma decisão dele. E essa citação do artigo 92 mostra bem a força dessa suspensão obrigatória. Olha a linguagem, ficará suspenso. Não é pode ficar, é uma ordem. O processo criminal para e espera. E não é qualquer decisãozinha que libera, não. Precisa ser uma sentença passada em julgado, ou seja, uma decisão final, definitiva, que não cabe mais recurso. Isso é uma garantia para evitar que o processo criminal volte a andar com base numa decisão que ainda pode ser mudada lá na frente. Tá, mas e se a pessoa interessada lá no processo cível simplesmente cruzar os braços e deixar o caso mofando, só para travar a ação penal para sempre? O legislador pensou nisso. Para evitar essa malandragem, o Código dá um papel ativo para o Ministério Público. Se o crime for de ação pública, o MP pode ele mesmo começar a ação cível ou entrar numa que já existe para dar uma acelerada. A lógica é simples. O interesse da sociedade em resolver o crime não pode virar refém da má vontade de alguém no processo cível. Certo. A gente já entendeu quando o processo precisa dar uma pausa por causa de um fator externo. Mas e quando o problema é interno? E se uma das partes acha que o juiz não é imparcial ou que aquele tribunal nem deveria estar julgando o caso? Para isso existem as exceções. São as ferramentas de defesa processual. O artigo 95 é tipo um kit de ferramentas da defesa. Ele não ataca o crime em si, mas a estrutura do processo. Vamos olhar cada uma. A suspeição é quando você duvida da imparcialidade do juiz. Por exemplo, ele é amigo íntimo da vítima. A incompetência questiona o lugar do julgamento. Um crime que aconteceu em Salvador não pode ser julgado no Acre, em regra. A litispendência evita que alguém seja processado 2 vezes pela mesma coisa ao mesmo tempo. A coisa julgada é ainda mais forte. Ela diz que o caso já foi julgado e acabou. Não se fala mais nisso. E por fim, a ilegitimidade de parte, que aponta um erro básico. A pessoa errada está processando ou sendo processada. Agora a gente entra num ponto central da justiça, a figura do juiz. Não adianta nada ter as melhores leis do mundo se a pessoa que vai aplicá-las não for imparcial e competente, certo? Nessa sessão, a gente vai ver os mecanismos de segurança que o Código tem para garantir que o julgador seja a pessoa certa, no lugar certo e com a isenção que o caso exige.
Essa é a grande questão, né? Se o réu, por exemplo, acha que o juiz tem alguma amizade com a vítima ou algum interesse pessoal na causa, ele não precisa ficar quieto. Ele pode argumentar que o juiz é suspeito. E o código tem um caminho bem definido para resolver esse impasse, que pode ir por duas vias. O caminho mais simples é quando o próprio juiz concorda. De acordo com o artigo 99, a parte entra com o pedido, explicando os motivos, mostrando as provas da parcialidade. Se o juiz olha aquilo e pensa, realmente, minha relação aqui pode comprometer meu julgamento. Ele mesmo se declara suspeito, para tudo e manda o processo para o seu substituto. É um ato de honestidade e um reconhecimento de que parecer justo é tão importante quanto ser justo. Mas e se o juiz bate o pé e diz que não? Aí o artigo 100 mostra o caminho da briga. O juiz recebe o pedido e diz: não, eu não sou suspeito. Ele tem 3 dias para se defender por escrito. Nesse momento, nasce um processinho paralelo, um incidente, que corre do lado do processo principal. E quem decide essa treta? Não é o próprio juiz, claro. A questão sobe para o Tribunal Superior, a instância acima dele, que vai analisar os argumentos e dar a palavra final. E o resultado disso é muito sério. Olha o que diz o artigo 101. Se o tribunal decidir que o juiz era suspeito mesmo, tudo que ele decidiu no processo principal é anulado. É como se apertasse um botão de reset em tudo que foi feito por um julgador parcial. Por outro lado, se o tribunal disser que não havia suspeição e perceber que a parte agiu de má fé só para atrasar o processo, ela toma uma multa. A lei protege a imparcialidade, mas também pune quem abusa do direito. Além da suspeição, tem outra confusão que pode rolar, o conflito de jurisdição, lá do artigo 114. Imagina que um crime aconteceu bem na divisa de 2 cidades. O juiz da cidade A diz, esse caso é meu, e o juiz da B diz, não, é meu. Isso é um conflito positivo. O contrário também pode acontecer. Os 2 juízes dizem, isso não é comigo. É um conflito negativo. Nos 2 casos, o processo fica parado, e alguém de uma instância superior precisa entrar no meio e decidir quem afinal é o juiz do caso. Entrando na nossa terceira parada. Durante uma investigação, a polícia apreende muita coisa. A arma do crime, o carro da fuga, dinheiro. Mas e depois? Para onde vai tudo isso? Quem é o dono? Quando pode ser devolvido? O código tem regras bem claras para organizar essa bagunça. Esse artigo 118 traz a regra de ouro. O interesse do processo vem sempre em primeiro lugar. Enquanto um objeto for importante para a investigação, para a perícia, para mostrar para uma testemunha, ele não pode ser devolvido. Não importa se o dono legítimo está lá pedindo. A necessidade de descobrir a verdade sobre o crime tem prioridade total sobre o direito de propriedade naquele momento. E como se pede de volta? O artigo 120 detalha o passo a passo. O dono do bem pode pedir para o delegado na fase do inquérito ou para o juiz, se o processo já começou. Se for muito óbvio que o bem é da pessoa e não interessa mais para a investigação, a devolução é rápida. Agora, se pintar uma dúvida, tipo 2 pessoas dizem que são donas do mesmo celular, aí se abre um outro processinho paralelo. Quem pede o bem de volta tem 5 dias para provar que é o dono e um detalhe fundamental. O Ministério Público sempre dá o seu palpite. Por quê? Porque ele é o fiscal da lei e tem que garantir que a devolução não vai atrapalhar nada. E o que acontece com as coisas que ninguém vai buscar? O Estado não vai ficar de babá para sempre. Os artigos 122 e 123 dão um prazo final, 90 dias depois que o processo acaba de vez. Se o dono não aparecer nesse tempo, já era. Entende-se que ele não quer mais o bem. Aí, o objeto é vendido em leilão e o dinheiro vai para o Estado. É uma regra para evitar que os depósitos da Justiça virem um cemitério de coisas esquecidas. Passando agora para a 4ª sessão, vamos falar de umas ferramentas preventivas muito, mas muito poderosas. As medidas assecuratórias são como um seguro do processo. Elas não servem para provar o crime, elas servem para garantir que, lá no final, se vier uma condenação, vai ter dinheiro para reparar o dano da vítima e pagar as multas. A ideia é impedir que o réu saia vendendo tudo durante o processo e chegue no final sem um tostão no bolso. Esse quadro resume bem as 3 principais medidas. O segredo para entender é olhar os requisitos. O sequestro foca nos bens que foram comprados com a grana do crime. Para isso, bastam indícios veementes. Tipo, um cara desempregado compra uma mansão. A origem do dinheiro é suspeita. Já a hipoteca legal e o arresto são mais fortes, porque eles podem bloquear até o patrimônio lícito da pessoa. Por isso, a exigência é maior. O juiz precisa ter certeza da infração e indícios suficientes da autoria. É uma proteção para não sair bloqueando o patrimônio de alguém por uma mera suspeita. Vamos focar um pouco no sequestro. O mais interessante dele, como diz o artigo 125, é que ele persegue o bem. Não importa se o criminoso usou o dinheiro do roubo para comprar um carro e depois vendeu para um amigo. O sequestro pode pegar esse carro mesmo na mão do amigo, porque a mancha da origem ilícita acompanha o bem.
Claro, se o amigo comprou de boa fé, ele vai poder se defender, mas a medida é feita para ser dura contra a lavagem de dinheiro. Mas o sequestro não dura para sempre. O artigo 131 mostra 3 portas de saída. A primeira é um prazo, 60 dias. Se a acusação não apresentar a denúncia nesse tempo, a medida cai. É para evitar que o bem fique bloqueado para sempre numa investigação que não anda. A segunda é a caução. O terceiro de boa-fé pode depositar o valor do bem em juízo e pegar o objeto de volta. E a terceira é a mais óbvia. Se o réu é absolvido, não tem mais por que manter os bens dele bloqueados, né? E essa aqui é uma solução mais moderna e bem inteligente, do artigo 144A. Pensa num carrão de luxo que foi apreendido. Se ele ficar anos parado num pátio, vai virar sucata. A alienação antecipada permite que o juiz autorize a venda desse carro em leilão antes mesmo do processo acabar. O carro vira dinheiro que fica guardado numa conta judicial. Assim, o valor é preservado. Se o réu for condenado, o dinheiro é usado. Se for absolvido, o dinheiro volta para ele, com correção. E olha que detalhe prático, interessante sobre essa venda. A lei estabelece uma regra para o leilão. No primeiro, o bem tem que ser vendido pelo valor da avaliação no mínimo. Se ninguém comprar, vai para o segundo leilão. E aí, ele pode ser vendido por no mínimo 80% do valor avaliado. Isso busca um equilíbrio, né? Para vender logo, mas também para não entregar o bem por um preço de banana. E para fechar, chegamos na nossa última sessão. Aqui a gente vai ver 2 incidentes, 2 probleminhos que podem aparecer no meio do caminho e que precisam ser resolvidos num procedimento à parte para não bagunçar a discussão principal do processo. O primeiro é o incidente de falsidade. Imagina a cena. A defesa junta um recibo para provar que o réu estava em outro lugar. A acusação olha e diz: essa assinatura é falsa. Não dá para ignorar isso e seguir em frente. O artigo 145 diz que o juiz tem que abrir um procedimento separado só para decidir essa questão. O documento é verdadeiro ou é falso? E o que chama atenção aqui são os prazos, são super curtos. A parte que apresentou o documento suspeito tem só 48 horas para se defender. Depois, cada lado tem 3 dias para apresentar suas provas. A ideia é resolver isso rapidinho. Uma dúvida sobre uma prova-chave não pode deixar o processo principal parado por meses. A solução tem que ser para ontem. Vamos agora para o último tópico, um assunto muito, mas muito delicado. O processo penal parte do princípio de que o acusado entende o que está acontecendo e consegue se defender. Mas, e se aparece uma dúvida séria sobre a capacidade mental dele? Para isso, existe o incidente de insanidade mental. O Código separa 2 situações. A primeira, do artigo 151, é quando a dúvida é sobre a sanidade do acusado lá na época do crime. Se a perícia diz que ele era inimputável, ou seja, não entendia o que fazia, o processo não acaba. E é importante entender o porquê. O processo continua para saber se o crime realmente aconteceu e se foi ele mesmo quem cometeu. Só lá no final, se tudo for provado, em vez de uma pena, o juiz aplica uma medida de segurança. E o curador é nomeado para garantir que os direitos de defesa dele sejam respeitados. Já o segundo cenário do artigo 152 é diferente. Aqui, a pessoa era sã quando cometeu o crime, mas fica doente no meio do processo. Nesse caso, o direito de se defender fica totalmente comprometido. Como alguém vai se defender se nem entende mais do que está sendo acusado? A solução do código é a única possível e correta. O processo é totalmente suspenso. Ele para e fica esperando a pessoa se recuperar para poder participar da sua própria defesa. E a lei é bem clara sobre isso, como mostra essa citação do artigo 152. A suspensão não tem prazo. É até que o acusado se reestabeleça. Enquanto ele não estiver bem, o processo não anda. Essa é uma das maiores garantias de que ninguém vai ser julgado sem ter plena capacidade de entender e se defender da acusação. Então, pessoal, para a gente amarrar tudo o que vimos hoje, as questões prejudiciais são um freio de mão que param tudo para resolver pendências de outra área. As exceções são as ferramentas para corrigir a rota do processo. As medidas asseguratórias funcionam como um seguro para garantir que a vítima não fique no prejuízo. E os incidentes de falsidade e insanidade mental são paradas técnicas para resolver problemas pontuais e garantir um julgamento justo. E para encerrar, fica aqui uma reflexão. Cada artigo que a gente viu, cada prazo, cada procedimento, não está ali à toa. Tudo isso representa uma busca constante por equilíbrio. O equilíbrio entre a necessidade do Estado de investigar um crime, o direito sagrado de qualquer pessoa a uma defesa justa e o direito da vítima de ser reparada. Entender como esses 3 pratos da balança se conversam é a chave para entender a alma do processo penal.